pastor Valdir Soares. Pastor Valdir Soares. Ele vai contar um pouco das experiências, do que Deus fez na vida dele. E você que está aí desse outro lado aí, se você se identificar, vamos fazer uma oração no final pela sua vida. Então fica aí atento até o final, que Deus vai falar com você, em nome de Jesus, tá bom? Prazer te conhecer, né? Já conheci ele quando criança, mas não tinha lembranças, né? Minha mãe falou que conhecia você na IAB Arapuá, né? E hoje eu tive o prazer de conhecer, conversar um pouquinho com ele, saber um pouco dele, em nome de Jesus, amém? Pastor, como é que você está? Você está bem? Como é que está seu dia hoje? Conta pra gente. Estou bem, graças a Deus, porque com Jesus sempre estamos bem. O senhor é diretor? Nós fomos eleitos, nós não somos, estamos eleitos, somos diretor geral de Evangelismo e Missões, da denominação nossa, que é a Igreja Evangélica Família de Deus. E pastor titular do campo de São Bernardo do Campo, Jardim Petrônio. Amém. Glória a Deus. Para você que não conhece, tem no Instagram deles aí, eu vou deixar na descrição desse vídeo para você conhecer também tudo que eles fazem, tá bom? Os projetos. Fique por dentro de tudo da Viva Missões também. Tem no YouTube, na plataforma do YouTube também, se colocar Viva Missões, aparece um pouquinho de tudo que Deus faz na vida usando a vida desses homens, em nome de Jesus, né? Eu queria saber se o senhor veio num berço evangélico, ou conheceu Jesus Cristo na sua caminhada, como é que foi? Na verdade, eu era empresário e fui alcançado pelo Evangelho já com uma idade de 42 anos. Não é? E minha mãe era evangélica desde... Sua mãe era evangélica, minha mãe era espírita, e ela saiu do espiritismo, se libertou do espiritismo, foi batizada com o Espírito Santo. Minha mãe era o soldado da casa. Não é? E eu tinha promessa na minha vida. Era só você de irmão? Não, somos mais 3 irmãos. 3 irmãos. Tinha promessa na minha vida, minha mãe sempre orando por mim, sempre orando por mim. Uma ocasião, eu estava nos Estados Unidos, estava em Nova York, e recebi a notícia que minha mãe estava muito doente. Não é? E minha mãe era tudo para mim, era tudo para mim na vida, sabe? E então eu liguei para ela, disse: mãe, procura o melhor médico que tiver aí, porque ela disse que tinha febre constante. Eu sei que levou um tempo. Quando voltei para o Brasil, eu recebi um telefonema que ela estava em estado terminal, com câncer em estado terminal. Isso para mim acabou minha vida. Isso foi um choque tremendo. E a minha esposa, na época eu não era casado com ela, Estava junto. Eu estava junto com ela. Aliás, eu já venho de um casamento prejudicado, porque eu estava no mundo e depois conheci minha esposa atual. Só te cortando rapidinho, você era bagunceiro, como é que era? Olha, eu de pecado cometi todos, com exceção de homossexualismo, de droga, de roubar e de matar. Então eu vim do mundão mesmo. Sim. Empresarial, mundão de corrupção, mundão de promiscuidade, não é? Mundão, coisa terrível. E então, a minha esposa, ela começou a ir à igreja. E essa igreja era do pastor José Carlos, não é? Da Vila Arapuá. E eu, durante 3 anos, eu levava minha esposa, sexta-feira, à porta da igreja. Mas eu não entrava. Eu só deixava... acompanhar? Só botava ela na entrada. E o pai dela depois trazia novamente para casa. Aí aconteceu de eu ter recebido essa notícia e a minha filha... Só te cortando, teve alguns momentos que teve a pessoa falar para você: vamos lá, vamos, os convites? Muitos. Mas você sempre não... Não, mas o que mais eu detestei, o que mais eu não queria era isso, porque a minha vida estava cheia de pecado. E hoje eu sei que era o momento oportuno, porque para um grande pecador, nós temos um grande salvador. Não é? Mas a minha filha nasceu e minha mulher disse: você tem que ir lá para apresentar, porque o pastor quer que se apresente. Para mim aquilo foi horrível. E nessa noite mesmo, na noite para o outro dia, eu recebi a notícia que minha mãe estava à beira da morte, e aquilo me tocou muito. E de manhã eu chorei à noite, foi o dia pior da minha vida. E no meu coração batia: vai naquela igreja, vai naquela igreja, vai naquela igreja.
No outro dia, era Santa Ceia na igreja do pastor Zé Carlos, e eu disse para minha mulher, eu vou lá apresentar a criança. E fui lá, e Deus me impactou de tal forma. Você lembra como é que foi? O hino, se foi um hino, se foi uma pregação, o que foi? Tudo, irmão, foi tudo. Do começo ao fim. Foi tudo, do começo ao fim, foi uma coisa muito impactante na minha vida. E o pastor Zé Carlos disse, onde está sua mãe? Eu disse, minha mãe está no Rio de Janeiro. Ele disse, se você quiser eu vou lá. E quando deu segunda-feira, eu disse, não é possível que esse pastor, 5h30 da manhã, vai estar lá. Eu quero ver se ele vai estar lá mesmo. E quando eu cheguei, ele estava lá. Eu fui para o Rio de Janeiro e voltei crente. E a partir disso, Deus, entrei de cabeça no Evangelho, de tal forma que esse para mim é como um milagre mesmo, que não se explica, o milagre se aceita. Não é? E hoje eu estou na obra em função, teve um começo. Né? Eu queria perguntar para você como foi seu batismo. Você lembra mais ou menos como foi? Então, na verdade, eu quando tinha 16 anos, eu não tinha muito conhecimento. E minha mãe, não é? Minha mãe, ela era soldado da casa. E eu me batizei. Mas porque ela levava. Isso, sabe? E ali, entendeu? O encontro real mesmo que eu tive foi nessa ocasião, certo? Já com idade, não é? E agora, desse tempo para cá, você começou sua vida com Deus, tudo bonitinho. Como que foi para você essa mudança? A minha mudança, Levi, foi também um outro milagre, porque eu era empresário e eu era sócio de um grande empresário de São Bernardo do Campo, não é? E, para não citar o nome, para não expô-lo, não é? Mas eu arrefeci todos os meus negócios por causa da injustiça. Eu fui fechando as empresas, fechando. Não é? Eu tinha meu nome como fiador em muitos escritórios, fui tirando meu nome, não é? E logo a seguir, isso aí foi conduzindo o Evangelho, fui dirigindo congregação, trabalhando com o pastor Zé Carlos, abrindo igreja. Então abrimos a igreja lá de Rude Ramos. Então você já começou a trabalhar, então já... De cara. E como é que você entendeu o seu chamado assim? Pois é o que eu digo, milagre não se explica, se aceita. Para mim foi uma coisa tão grande que os empresários que eu era sócio diziam até hoje que eu fiquei louco, entendeu? E cumpre-se o que a Bíblia diz, que o Evangelho é loucura para o mundo, não é verdade? Então, teve um que disse para mim, Valdir Soares, você tem que tirar umas férias, logo depois de convertir, você tem que tirar umas férias. E eu dizia para ele assim, mas eu estou bem, eu estou feliz, eu vim do Rio de Janeiro, encontrei a Jesus, eu estou maravilhoso hoje, falava assim para ele. E ele disse assim, olha, eu não queria dizer para você não, mas eu peguei você no flagrante na sua loucura. Eu disse, o que eu fiz? Eu ouvi você falando com a árvore. E na verdade eu estava orando na árvore, do lado da árvore, na hora do almoço, e ele me flagrou assim, então não tem jeito, agora você tem que ir, nem que seja na marra. Não é? E Deus foi tão maravilhoso que a minha mãe passou para o Senhor, e eu senti a perda da minha mãe, mas eu lembro que ela disse assim para mim, quando o pastor Zé Carlos chegou lá, ela não pediu cura divina, ela não pediu oração por ela só disse assim, Senhor, ele falou assim, agora o Senhor pode me levar em paz. Desse jeito, coisa tremenda. Né? E seus irmãos? Foi com você? Meus irmãos, eu tenho um evangélico, eu tenho um desviado e eu tenho um desigrejado. Mas esse desigrejado que mantém a vida dele, sabe, sem estar no pecado, mas não, é como diz assim, a pessoa que diz assim, eu não preciso da igreja, não é? Quer dizer, é igual um soldado que não se apresenta no quartel. Então é impossível, na verdade, não. Mas eu creio que a minha mãe, ela sempre falava em relação à minha pessoa, um dia você vai ser um pastor, um dia, e era o que eu menos imaginava na vida que ia ser, e Deus me fez um pastor. Então você nunca quis ser pastor? Não, na ocasião que eu fui para o pastor Zé Carlos, comecei a trabalhar, eu trabalhava segunda a segunda, Levi. Então, direto. Eu era assessor
de evangelismo do campo de Vila Arapuá, de evangelismo e missões. Então, rodava as congregações todas, não é? E aquilo para mim é uma alegria muito grande, que eu fazia isso à noite, não me impedia de trabalhar, não é? E para mim foi maravilhoso, não é? E esse trabalho que a gente ia desenvolvendo, Deus ia honrando, Deus ia trazendo resultados, compreendeu? Isso para mim era algo que era uma dádiva de Deus na minha vida, né? Um jovem que se identificou com tudo que você disse agora sobre missões, está iniciando também nessa caminhada, está abraçando todas as oportunidades, o que você diria para ele? Eu diria para ele que a obra, ela é uma construção diária. A obra é algo que é preciso ter o chamado e ser vocacionado. Mas não quer dizer que a pessoa não seja a última obra. Não. Deus chama todos ao trabalho. Todos. Não tem um que fique de fora da condição de estar trabalhando na obra do Senhor. No entanto, existem aqueles que vão pagar um preço, não é? Que é o preço de cruz. Não é? Porque ninguém carrega uma cruz para ir para um play center, nem para ir para a praia. Quem carrega uma cruz é para ser crucificado. Então, o que eu digo é que, conforme aconteceu, de um dia eu fazer os meus exames que eu fazia periodicamente, e eu tive que passar no psiquiatra para ter os exames, né? E a psiquiatra perguntou, fala um pouquinho do senhor. Eu disse para ela, olha, doutora, eu sou um homem e eu já pastoreando congregação, já dirigente de congregação como presbítero, eu disse, olha, eu sou o homem mais feliz dessa terra, eu sou o homem mais problemático dessa terra. Eu desafio quem tem o mais problema do que eu, mas também desafio o homem mais feliz do que eu. E ela logo dali, ela olhou para mim, escreveu e mandou ir para um psicanalista, certo? E fui para o psicanalista, né? Porque eu fazia todos os exames, eu tinha um plano de saúde, para mim não estava custando nada. Cheguei na psicanalista e a psicanalista fez a mesma pergunta, fala um pouquinho de você. Eu digo, bom, se essa já mandou para a psicanalista, eu não posso dar a mesma resposta, né? Aí eu digo, eu preciso completar essa resposta. Olha, doutora, eu sou uma pessoa que convive com problema todo dia. Tem hora que eu choro, tem hora que eu choro. Às vezes tem hora que eu vou gemer. Mas eu duvido que a senhora encontre um homem mais feliz do que eu. E eu vou explicar por quê. Porque eu fui alcançado por Jesus. E ali comecei a pregar o evangelho para ela. Pregando o evangelho para ela, pregando o evangelho para ela. De repente ela falou assim, Valdir, seu tempo já inspirou, certo? Mas vamos marcar a semana que vem. Porque eram consultas seguidas, né? Vamos marcar a semana que vem. Aí tudo bem, chegou na semana que vem. Eu estive lá e ela me cumprimentou, já sabendo que eu era um pastor evangélico. E então ela perguntou, onde nós paramos na última reunião? Eu digo, olha, nós paramos em Atos, no capítulo tal, e continuei a pregar o evangelho. Certo? E no meio da conversa, ela pegou um papel, ela escreveu um papel, sabe, com lágrimas quase nos olhos, sabe, emocionada, e disse, ora por esse homem. Ô, pastor, a minha vida está muito ruim, minha vida está muito ruim. O senhor me vê aqui tratando dos outros, o senhor que está me tratando, glória a Deus por isso. E ela dizia, ora por ele, que esse homem me maltrata, esse homem. E eu dizia para ela, olha, a questão não é orar por ele, a questão é você converter. E fui conversando com ela, conversando, dei o endereço da igreja que ela nunca foi. Terminou a consulta. Ela disse, olha, pastor, muito grato, você me deu aqui uma paz muito grande. Aí pegou o papel, escreveu, certo? Pode ir lá na sua psiquiatra, você não tem nada, você tem saúde. Eu voltei. Cheguei na psiquiatra e apresentei, e ela disse, ela não falou nada? Falou. Ela falou que estava muito mal de vida, sabe? Que ela estava precisando de ajuda, de socorro. E eu fui, peguei o evangelho para ela e socorri. Aí a psiquiatra ficou sem entender nada, né? Porque me mandou para a psicanalista e depois eu vim com a história que ao invés de eu precisar dela, ela que estava precisando. E é coisa maravilhosa. Isso aí é algo que choca a gente, que grava de uma forma maravilhosa. Você já foi para muitos países, certo? Sim. Quais países? Olha, que eu conheço, já fui aqui da América do Sul, quase todos, né?
mas Estados Unidos, França, para abrir congregações. Eu só fui pro... Não, eu como empresário, eu viajava muito como empresário. Mas quando converti para o Evangelho, eu com 6 meses, que eu estava na igreja, junto com o pastor Zé Carlos, veio um pastor, o pastor Israel de Lucena, não sei se você conhece, que está lá em Piauí, por ali, certo? Sei, hoje. sim. E ele veio no meu ouvido e ele disse assim, eu não conheço o senhor, mas Deus manda dizer para você, que daqui a 6 meses você vai juntar sua mala, sua roupa, você vai para um lugar que você nunca pensou em ir na vida. E eu saí com minha esposa e disse assim, pela mas que negócio é esse? Eu estou pensando em viajar para lugar nenhum. Entende? Depois de 6 meses eu estava indo para Israel, inclusive com o pastor Zé Carlos, e com o pai do pastor Israel. Estava com o José Carlos e o pastor Alívio de Israel. Aí pronto. Então, pela obra hoje, o que Deus me faz como diretor de missões? Eu, pelo fato de conhecer muitos países, eu faço questão que os meus secretários viajem. Entende? Viajem. Por exemplo, eu estou indo para Cuba agora. Mas esse de Cuba é um trabalho diferenciado, porque esse de Cuba, nós temos lá 13 igrejas em Cuba. 13 igrejas. 13. E essas igrejas foram abertas através do superintendente regional, hoje, pastor Vladimir, que ele era um partido de esquerda. E na época, por ele ser um partido de esquerda do PT, ele conseguiu chegar até Cuba, sabe? E quando chegou até Cuba, ele estava com um deputado, Vicentinho, e o Lula, que estava em Cuba, ligou para o Vicentinho e disse para ele, o Vicentinho vem aqui jantar conosco. Aí Vicentinho disse, olha, eu estou com os pastores aqui do Rio, de São Paulo. Aí o Lula disse, traz todo mundo para cá. Aí veio ele, certo? E estava lá os Castro, a família Castro, e o Vicentinho dizia para os Castro, e o Lula dizia para os Castro, olha, esse povo evangélico é muito bom, esse povo só faz o bem, esse povo ajuda os pobres, olha, esse povo foi que me elegeu. E por causa disso, nós estamos em Cuba, porque a partir dali foi feito contato com as igrejas de Cuba, nós estamos indo para visitar essas igrejas só cubano. E agora o pensamento é em colocar um obreiro lá, não sei se você quer ir para Cuba. Não é? Para colocar o obreiro lá, para ser o nosso ponto de partida, a intenção é comprar um terreno lá, construir lá uma sede nossa, do zero, e essas igrejas todas, porque lá tem uma proposta diferenciada, que é as igrejas terem cooperativas, a gente aplicar em máquinas, para um país comunista é diferente. Então, a outra estratégia, marca muito cuidado para não ferir a ideologia deles. Né? Então, glória a Deus. Um país que você tem muita vontade de visitar? Olha, eu posso dizer para você, filho, que para conhecer, eu já não tenho nenhum tipo de atração, certo? Não tenho atração, mas gostaria muito de poder voltar a Israel. Gostaria muito de voltar a Israel, porque ali me marcou muito, sabe? Marcou muito, sabe? Embora subindo no Monte Hebron, no Monte Sinai, 1h30 da manhã, subia muito grande, você sobe a pé, aquela sensação de cheiro, quando eu cheguei lá, tinha bituca de cigarro, tinha tá profanado, certo? Está tudo profanado, mas essa terra vai ficar, porque a Bíblia diz que vai ter novos céus, nova terra, entendeu? E ali aquilo, eu leio aquela profanação toda, mas eu digo, não, mas aqui é o monte de Deus, esse é o monte de Deus, eu gostaria de voltar para Israel. Glória a Deus. Uma experiência que você teve no campo missionário, que te marcou? Olha, a experiência foi eu ser secretário nacional de missões, a gestão do pastor Misael. O pastor Misael era o meu diretor, e eu sucedi o pastor Misael. Quando chegou na eleição passada, eu como secretário nacional, nós entregamos uma região inteira trabalhada, região Brasil Central. Então ali foi entregue para o Conselho Geral, 36 igrejas, foi eleito primeiro superintendente regional
desligou-se da diretoria de missões e seguiu vida própria. E essa região está bombando, muita gente vendo almas. E o pastor Zé Carlos passou nessa região. O pastor Zé Carlos ele deixou muito a unção do crescimento. Aliás, o pastor Zé Carlos, eu sempre digo que ele foi o maior plantador de igrejas que a nossa denominação já teve, certo? Então, ele é fantástico, ele tem uma história, um legado maravilhoso, compreende, não? E uma pessoa muito especial, uma unção muito especial, não é? Louvo a Deus pela vida dele. Glória a Deus. Um projeto futuro que você tem aí, não conta tudo, né? Mas sim, por cima, assim. O projeto futuro, eu creio que agora, Moçambique. Moçambique, nós tivemos durante muitos anos uma igreja. Um trabalho feito pela missionária Adelaide, Elza Zanoni, tem uma escola linda, com capacidade para 1000 alunos, um trabalho social fantástico. E dali saíram muitas pessoas que compõem essa igreja nossa, uma igreja lá, uma igreja solidificada e tal. Mas Moçambique para mim sempre foi um desafio. Porque no Brasil, nós temos 1.100 igrejas. E São Bernardo, onde eu estou, são 4 campos eclesiásticos. Desses 4 campos eclesiásticos, tem igreja em São Bernardo em qualquer lugar. Em Moçambique tinha uma igreja só. E aí nós começamos a ser procurados. E as pessoas perguntam onde você achou meu nome. Ah, foi pela internet. É porque eu vi uma live assim, tal. E começou um monte de pastores me procurando todos lá de Moçambique. E comunidade com 3.000 membros, outra tem 12.000 membros. E eles são muito carentes de estrutura. Ele não tem estrutura administrativa, não tem estrutura na área social, não tem estrutura de educação cristã, não tem seminário. Nós temos tudo isso, certo? E as nossas 4 diretorias, a intenção, se der casamento, é colocar os pés em Moçambique com as 4 diretorias e formar uma grande denominação do trabalho que está em Moçambique. Aí tem um outro pastor que já nos procurou, lá de Angola, também com 34 igrejas, nós temos 29 igrejas, procurou com 34 igrejas, quer somar a gente. Então, no momento que você abre a porta, porque Deus entrega, Deus faz assim, você entra, se você não entra, ele bota outro para entrar. Conheça agora os nossos parceiros. É cantor independente? Está iniciando agora? Precisa de uma força? Então vem para a Cena Gospel. Bateu aquela fome? Pizzaria Bom Gosto. É diferente? Quer ser diferente? Então vem para a Diferentona. Está à procura de estilo e qualidade? Então vem para Galindo Acessórios. Seja você também um parceiro do nosso canal Testemunho Cast e nos ajude a continuar levando a palavra do Senhor.